Olá, queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Agora em abril estamos iniciando um novo trimestre, então estamos trocando e entrando numa nova revista. A revista é a revista de número 2 do nosso ano de 2024, é a revista do segundo trimestre. Vamos estudá-la nos meses de abril, maio e junho. E você já pode baixar essa revista no site da nossa Convenção Batista Fluminense. Vai estar aqui na descrição, né? Na descrição do vídeo, você vai encontrar o link onde você vai poder acessar a página e baixar o seu PDF da revista da Escola Bíblica Dominical. É muito importante que você faça isso, porque vai ajudar você a entender melhor aquilo que está sendo falado a respeito da lição que você estuda cada domingo conosco. Se você ainda não é inscrito, peço para você que se inscreva, né? Precisamos atingir rapidamente 1000 inscritos, nós não conseguimos ainda. Então, peça aí para os seus amigos para que se inscrevam no nosso canal, que também marquem aí as notificações para que sejam informados a respeito dos nossos cultos, a respeito dos nossos estudos e esteja aí sempre acompanhando a gente aí no YouTube e nas nossas redes nacionais, nas nossas redes sociais, assim como Instagram, Facebook. Você também pode nos acompanhar por lá. Ok? Ajuda a gente aí. Você está vendo esse vídeo aí, clica no gostei. Quanto mais pessoas clicarem no gostei, mais esse vídeo vai ganhar relevância, mais o YouTube vai compartilhar com outras pessoas, e outras pessoas podem ser alcançadas por esses estudos, não é? Que nós estamos aqui fazendo a cada domingo. A nossa lição é a lição de número 1. O texto é o texto que se encontra lá em Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos. Não é? É o primeiro livro depois dos Evangelhos. Né? Nós temos o livro de Marcos, o livro de Mateus e o livro de Lucas, que são também conhecidos como sinóticos. O Evangelho de João, o quarto livro. E o quinto livro é o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, é o quinto livro do Novo Testamento, e você pode ir lá acompanhar esse texto aí, tá? Pode estudar o texto. Aqui na lição também é muito importante que você entenda que você precisa baixar a revista, porque a revista ela tem determinados textos para serem lidos durante a semana, para que a gente possa assim, se inteirar daquilo que é explicado, daquilo que é explanado a respeito da lição, ok? Então, informando e contextualizando, é a nossa primeira lição do segundo trimestre do ano de 2024. Nós estamos dando início a essa nova revista. Qual o objetivo da nossa lição? É apresentar o contexto histórico do livro de Atos dos Apóstolos, as suas principais características, aquilo que é enfatizado pelo livro e a teologia que está incutida, que está intrínseca na apresentação do texto do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então vamos lá. O Atos dos Apóstolos, ele é a segunda parte da obra de Lucas. Lucas já havia escrito o quê? Um evangelho. O terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, também foi escrito por ele. Tá? Então, Atos dos Apóstolos é uma segunda parte desse livro, né? Desse livro, assim como o Evangelho de Lucas, que se encontra ali no Novo Testamento também, que é o terceiro livro do Novo Testamento. O livro também é endereçado a Teófilo. Existem algumas teorias a respeito de quem seja Teófilo, né? Teófilo pode ser um patrono, pode ser
alguém importante de relevância religiosa, como pode ser alguém também, como pode ser um grupo de pessoas que não crentes também, tidos como amigos de Deus. A palavra teófilos quer dizer o quê? Amigo de Deus, né? Filhos, teófilos, amigos de Deus. Então, existem algumas teorias, né, a respeito do nome de Teófilo. Se ele estaria falando para um patrono, alguém que o patrocinava, alguém que o financiava para que ele pudesse estar escrevendo, ou se era para um grupo de pessoas que eram amigos ali do Evangelho, que acompanhavam ali a caminhada do Evangelho, a caminhada dos apóstolos, e o conhecimento da palavra de Deus. A narrativa, como diz o autor da revista aqui, é linda, inspiradora e apresenta os primeiros caminhos da fé cristã logo após a ascensão de Jesus. Ou seja, uma vez que Jesus não está mais com o povo, com seus discípulos, e que ele vai é entendido, claro, e orientado pelo Espírito Santo, inspirado de maneira que haja relatos precisos do ministério de Jesus, a fim de que as pessoas possam ter consciência disso, que sejam alcançadas. Atos ele já fala do trabalho dos apóstolos, entendendo a missão deixada por Jesus e aquilo que eles começaram a fazer até que o Evangelho chegasse em nós, em mim, em você. Se não chegou em você ainda, aproveite esse tempo aqui, abra o seu coração para Jesus, que eu tenho certeza que você será alcançado também por esse Evangelho. Os discípulos de Jesus, eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo, e este Evangelho, o poder de Deus para a transformação de vidas do interior das pessoas, mudanças de dentro para fora, iriam alcançar novas culturas e novas nações. O Evangelho iria sair do seu perímetro judaico, do seu contexto judaico, da sua origem judaica, e iria atingir a todas as nações e culturas. Os seus discípulos, eles estariam levando essa palavra aos gentios, não apenas aos judeus, ali que começaram a ouvir Jesus, que começaram a se converter a Jesus, como a outros povos, outras culturas, outras nações. Apresenta detalhes que expressam a vontade e os planos de Deus para aquelas igrejas primitivas, né? Assim como para a igreja dos nossos dias e para a fé pessoal de cada crente. Ou seja, o livro de Atos, ele vai falar da proclamação do Evangelho, da expansão do reino de Deus através da mensagem do Evangelho, da transformação individual de cada um que tem contato com o Evangelho de Jesus Cristo, que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, que é alvo da ação do Espírito Santo e se converte a Jesus. E a forma como esses relatos fortalecem a fé daqueles discípulos e dos discípulos que vão sendo alcançados pelos apóstolos através da sua pregação até os nossos dias, até hoje. O Evangelho de Jesus impacta a vida das pessoas. ênfases do livro. Ao ler cada versículo, somos direcionados para uma igreja que é intensa e tem uma obra clara a ser realizada. Ou seja, lendo o livro de Atos, nós percebemos a missão deixada por Jesus, a intensidade que é exigida por essa missão, né, que ele fala aqui, e clareza da obra de Jesus. Ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tem ordenado, até que volte, ide pregar o Evangelho a toda criatura, não é? E Atos 1:8 também, que descerá o Espírito Santo sobre vós e sereis testemunhas de Jerusalém e toda a face da terra. Tá? Então, intensidade, a missão dada, o comprometimento dos discípulos, a intensidade da missão, nós vamos encontrar tudo isso aí
bem explicado no livro de Atos. Né? Alguns aspectos são muito importantes. A atuação do Espírito Santo. A igreja de Jesus ela não pode ser, ela não pode avançar, ela não pode ser vitoriosa, ela não pode ser grande, ela não pode alcançar o inalcançável sem o poder do Espírito Santo. Então é necessário e muito bem enfatizado no livro de Atos que toda a obra realizada pelos apóstolos de Jesus Cristo foi realizada no poder do Espírito Santo. É muito importante entender isso. Sem o Espírito Santo, a missão da igreja torna-se impossível de ser realizada. Né? As estruturas que vão auxiliar a igreja no cumprimento de sua missão, em meio às perseguições, pessoas que não diretamente ligadas, não os apóstolos, mas pessoas importantes que compartilhavam do amor pela obra, que compartilhavam do cuidado pela obra, eram usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para ajudar a igreja, para dar forma à igreja, para dar proteção à igreja, para dar estrutura, financiar a igreja, para que a mensagem de Deus ela fosse alcançada. Isso vai ser bem entendido aí no livro de Atos. Outra ênfase é a instituição do diaconato, ou seja, o cuidado com o próximo, né? O Evangelho de Jesus é o Evangelho do cuidado. E era preciso que os apóstolos focassem na proclamação do Evangelho sem desprezar o cuidado. Então aí a gente encontra a instituição dos diáconos também ali no livro de Atos, a conversão de Paulo, né? A conversão de Paulo, muito importante, né? Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, dado a sua cultura, dado o seu conhecimento dos povos, dado o seu conhecimento de línguas. Paulo, ele vai de perseguidor da igreja a perseguido por causa da igreja. Isso também é relatado lá. O comprometimento de Paulo, o compromisso de Paulo, né? O amor de Paulo pela igreja de Jesus Cristo, né? E a chegada de novos discípulos que iam ali se achegando à igreja, que iam fazendo e incorporando a igreja. Também a ênfase da expansão da igreja, o crescimento da igreja e a conversão dos gentios. Né? A igreja não está mais só limitada ao povo judeu, já está alcançando outras nações, outros povos, outras pessoas estão sendo atingidas e alcançadas pela mensagem do Evangelho. O Espírito Santo é a presença real e vital ao longo de todo o escrito de Lucas. Ele, tanto como guia, como potencializa os discípulos a pregarem as boas novas da salvação e também capacita e dá direção à igreja. Então, a igreja, aqui, Lucas vai enfatizar a importância do Espírito Santo na condução da igreja de Jesus Cristo, na potencialização dos discípulos, na pregação das boas novas. Então, o Espírito Santo de Deus ele vai desenhando o seu trabalho, desenhando a sua obra ali, durante todo o livro de Lucas, a importância dele para o desenvolvimento da igreja de Jesus Cristo, a expansão do reino, a pregação da palavra, o fortalecimento dos discípulos. A ênfase também no testemunho sobre Cristo, né? ênfase sobre o testemunho de Cristo. Lucas vai falar muito ali do que Jesus fez, do que Jesus pode fazer, de como Jesus transforma a vida das pessoas. Eles estavam testemunhando sobre o sacrifício de Jesus, sua morte, sua entrega pelos nossos pecados, mas também a sua ressurreição dentre os mortos. É muito importante, nós vamos encontrar isso, né? A ênfase está na morte, na crucificação, também na ressurreição, ou seja, Jesus vencendo a morte e trazendo vida a todos nós. Tanto o testemunho como o Espírito Santo são ênfases centrais e dão base para todo o livro, pois é por meio desses fundamentos, quais fundamentos? Espírito Santo e testemunho de Jesus, né? São os fundamentos que o povo avança na missão de ir por todo mundo,
formando novos discípulos, batizando-os, plantando novas igrejas, fazendo missões, resistindo às perseguições e transformando as vidas até os nossos dias. Tá? Então, o livro de Atos ele vai trazer o embrião da Igreja de Jesus Cristo e a sua expansão, a expansão do reino de Jesus, através do testemunho e da ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. Contexto do livro de Atos. O processo de acesso dos gentios ao Evangelho e a conversão de muitos marcam os relatos de Lucas em Atos, destacando missões lideradas por Paulo. O Evangelho ele não é para um povo, para uma nação, para uma cultura, né? Era preciso que o Evangelho alcançasse outros povos, outras nações, outras culturas. Então, baseado no testemunho de Jesus, na ação do Espírito, a igreja se expande. De que maneira? Indo para os gentios. Então, o livro de Atos ele trata de uma parte importante, não é? Lucas era íntimo de Paulo, né? Era íntimo de Paulo, era conhecido de Paulo, era amigo de Paulo, era companheiro de Paulo no sentido das suas viagens, das suas missões. Então, Lucas gasta um tempo falando disso, gasta um tempo relatando como o Evangelho avançou para outros povos, outras nações, através da vida também e das viagens missionárias do apóstolo Paulo, do Barnabé. E você vai começando a conhecer isso aí. Esse processo de acesso, né? Como que o Evangelho chegou aos gentios. Né? Fala do contexto social, culto ao imperador. Esse culto ao imperador, ele gerava o quê? Perseguição aos cristãos que se recusavam a adorar o imperador, resultando o quê? Perseguição e morte. Né? A prática da comunidade cristã primitiva de compartilhar recursos também é descrita em Atos. A igreja ela não só flutua no mundo espiritual, mas como ela está também no contexto social. Ela também age no contexto social. Ela não transforma só o interior do homem, só a alma do homem, não. Ela atende também as necessidades básicas, fisiológicas e materiais que as pessoas necessitam. A igreja ela tem um amplo espectro, isso é bem detalhado, bem explicado ali no contexto onde o livro foi escrito, onde a história narrada é conhecida, é apresentada. Tá? Era um ambiente de muita influência helenista, né? A cultura grega era forte ali. Paulo era bastante conhecedor da cultura grega, e aqui ele cita o encontro de Paulo ali no Areópago, no capítulo 17, muito bonito o texto que você deve ler, a forma como aquele povo se recusava a ouvir quem não tivesse uma capacidade intelectual à altura deles. Então eles abrem essa sessão apóstolo Paulo e Lucas ele dá muita ênfase nisso e faz questão de apresentar como o apóstolo Paulo foi influente ali. Esse era o contexto, né? É importante reconhecer que toda a expansão do Evangelho, tanto naquela época quanto nos dias atuais e futuros, só é possível pelo poder e atuação constante do Espírito Santo na vida dos crentes em Jesus Cristo. A gente precisa se deixar usar como o apóstolo Paulo, como Pedro, como João, como Estevão, como Mateus, como Bartolomeu, como os apóstolos de Jesus, como Simão, Tiago. A gente precisa se deixar usar. Se deixar usar pelo Espírito é ouvir a voz do Espírito, é viver uma vida em que Deus é o centro da nossa vontade, que a gente é agradecido a Deus por tudo aquilo que o Senhor representa, pela salvação, pela morte da cruz do Calvário, pela ressurreição de Jesus, pela promessa da vida eterna por Jesus. É isso aí.
que é importante perceber. Para a igreja avançar, para a igreja alcançar outras nações, alcançar outras culturas, é imprescindível a ação do Espírito Santo de Deus. E a abordagem teológica do livro é apresentar como Deus se manifesta, como Deus se manifesta e revela dentro do livro pela perspectiva de Lucas. Lucas, ele vai mostrando o seu espírito, mostrando através das suas palavras, mostrando através daquilo que escreve a presença de Deus e a forma como Deus manifesta a sua vontade e se revela a sua vontade, revela a sua perspectiva. É o relato de como Deus se revelou por meio de Cristo, pelo Espírito Santo, e entre os eventos após a ressurreição de Jesus, através das igrejas, através dos discípulos e das perseguições. Como Deus agiu em relação a isso, como Deus se apresentou, como Deus revelou através da sua ação poderosa diante das circunstâncias que se apresentavam ali aos discípulos. Nós, aqueles que temos em mão o livro, somos desafiados a viver essa fé dinâmica, que nos envolve na missão de Deus, e resgatar vidas por meio de atos contínuos do Espírito Santo, manter a igreja sob a vontade de Deus, sempre olhando para cima, de onde vem o socorro, como fez Estevão. Esta é uma mensagem de encorajamento para todos que creem. Nós precisamos entender que a mensagem e a missão dada aos discípulos naquela época é a mesma missão que nós temos hoje. Nós devemos ter o mesmo empenho, a mesma vontade, a mesma fé, o mesmo comprometimento em divulgarmos a Igreja de Jesus, proclamarmos o Evangelho de Jesus e sermos vasos de bênção na vida das pessoas através da formação daqueles que creem, da transformação daqueles que creem em Cristo Jesus. Tema central: enviados ao quê? Reino de Deus. Jesus pregou, anunciou, viveu o reino de Deus, o seu próprio reino. Jesus não falou só o que a gente tinha que fazer, como a gente tinha que fazer. Ele deu o exemplo, ele mostrou, ele viveu aquilo que ele estava falando. Apesar de ele ter autoridade divina para falar, ele fez. Ele não só falou, ele fez. Ele viveu aqui na terra pelo parâmetro do reino, pelos valores do reino. O reino conduziu a vida de Jesus aqui na terra. A mensagem de salvação era para aquele tempo, para os séculos seguintes e também para hoje. A mensagem da salvação, ela não perde seu efeito, ela não perde seu valor, ela é contínua. A mensagem da salvação, ela continua sendo importante, ela continua sendo urgente, ela continua sendo relevante. Não só naquela época, mas também agora. A proposta do reino de Deus é a transformação de vidas e estruturas. Atos nos inspira e ensina como viver nos nossos dias como servos e como igreja, sem separar um do outro. Ou seja, nós vemos o testemunho dos apóstolos de Jesus, e esse testemunho do apóstolo de Jesus é a maneira como nós devemos conduzir as nossas vidas como discípulos de Jesus. Ok? A proclamação do reino de Deus é central na teologia da revelação. Se desdobra na missiologia, ou seja, a forma de fazer missões. Inspira a eclesiologia, ou seja, a igreja tendo Jesus como centro. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus e o seu reino, Jesus e os seus valores, Jesus e a sua mensagem, Jesus e o seu evangelho conduzem o caminho que a igreja deve seguir. E nós somos parte dessa obra, somos parte dessa missão, e temos o compromisso de conduzir a expansão do reino de Deus no nosso tempo
para que no futuro hajam também discípulos de Jesus, assim como nós. Concluindo, precisamos entender que a centralidade do livro é a expansão do testemunho de Jesus por meio das igrejas, ou seja, a igreja precisa proclamar o Evangelho, precisa fazer missões, mesmo se houverem perseguições, se houverem martírios, né? Isso só é possível como? No poder do Espírito Santo de Deus. Somos desafiados a fazer parte da missão, que é proclamar o Evangelho do Reino Eterno de Jesus Cristo, e ainda que soframos perseguições, devemos persistir firmemente e continuar caminhando. O Evangelho de Jesus, o Evangelho é para todos, indistintamente. Todos que saibam que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.